Esses dias eu tava lendo The Miracle Morning, né, ou Milagre do Amanhã, que foi uma advogada que me emprestou. E esse livro em específico, ele fala sobre pequenos hábitos que você tem dentro da sua manhã que mudam o seu comportamento. Toda aquela balela lá que você escuta do desenvolvimento pessoal que, enfim, a sua manhã define o seu dia, né? E é uma verdade. É uma verdade porque, por exemplo, você acorda e você não tem um estímulo pra levantar, né? Qual seria o seu estímulo? Aí você pensa no seu alarme. Não é o seu alarme. O seu estímulo é aquilo que você pensou na noite anterior antes de você ir dormir. Então eu tava vendo esses passos, né, que o livro tava ensinando e toda essa questão de estímulo, você acordar, ter que fazer algum tipo de atividade para você despertar o seu corpo, não tá só assimilado também àquilo que você faz para poder querer ficar acordado, mas que você faz porque você não está disposto a morrer feito um fracasso, feito um homem fracassado. Então qual que é essa ideia? Mesmo que você não goste do desenvolvimento pessoal, mesmo que você tenha algum preconceito em cima dele, algum guru já deve ter te decepcionado na vida, ele é o caminho mais seguro. Eu acho que ele é o caminho mais seguro, porque pensa comigo, você vai morrer sem tentar abrir um negócio novo, algo diferente. Vamos ser menos abstrato, sem colocar a sua ideia na prática, aquilo que você vem pensando, principalmente quando você anda bastante, né? Quando a gente caminha, a gente tem um estímulo maior na nossa capacidade intelectual para poder criar ideias. Aquelas ideias que você sempre quis colocar no papel, você não coloca, você morre, você vai morrer e você não vai colocar isso no papel. Então, porque às vezes você tem um negócio como o meu também, que por exemplo, tá há 8 meses no ar e não tem gerado um centavo. Não porque eu não queira, mas porque não tem atingido o número de pessoas o suficiente, entende? Então, o quanto que você está disposto a não superar essas dificuldades? Quanto que você está disposto a não querer ser uma pessoa melhor? Porque eu fiz um vídeo lá no passado que ele era menos conciso do que esses agora, que eu já falo sobre por que eu tô falando de ser conciso, que eu falei sobre você estar comprometido a não se desenvolver, porque ao mesmo tempo que você se compromete a ser uma pessoa melhor, quando você não quer fazer isso por preguiça, você também se compromete a ser uma pessoa que não quer se desenvolver. Então, ambos os lados, assim, você está assumindo uma responsabilidade. E qual que é a vantagem de você se responsabilizar nesse sentido? Você aprende muita coisa, você aprende que as coisas não são necessariamente fáceis, mas que você pode diminuir a dificuldade, assim, em níveis altos. Porque assim, voltando ao pensamento, né, que eu tava da disposição ao fracasso. Quando você tá na faculdade, você chega a um ponto de empurrar tudo com a barriga, né? Você chega àquele ponto de, eu tenho um trabalho pra fazer, mas o seu grupo faz o mínimo. O seu grupo, ele abre o Word, todo mundo faz uma parte do trabalho e publica depois, né, pro professor. E isso é o mínimo, sabe? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, você escrever. Então, aquilo não vai atingir tantas pessoas. Falei no vídeo passado também sobre isso, mas a real questão é que com o seu trabalho também vai ser assim, porque esses são os comportamentos que você cria de hábito para depois chegar na sua vida profissional, né? E porque o começo, ele é um pouco intimidador, sim. Você vai aprender algumas coisas ali forçadas nos seus primeiros dias de trampo. Mas depois você se acostuma com as tarefas e também empurra isso, sabe? Você também começa a empurrar isso com a barriga. E aí passam anos e anos e aquilo vira sua vida e mais difícil fica. Porque você vai envelhecendo e seu cérebro vai tendo uma dificuldade para poder assimilar informações e criar novos conhecimentos e ideias para poder se desenvolver, para poder pensar em desenvolvimento pessoal. E aí vira uma coisa muito jovial, né? Falar sobre isso, vira uma coisa muito nova era. Vai ser sempre assim, porque ninguém está comprometido. O comprometimento é doloroso e a dor, ela não é vista com bons olhos. Esse é o problema, tá? Então chegamos ao ponto, na verdade, de empurrar com a barriga, de aceitar ser um mínimo. Então, por que você está em um seleto grupo de pessoas? Porque você está em um seleto grupo de pessoas impactando somente elas, porque elas já construíram essa assunção, esse aceite de que obstáculos maiores não deveriam entrar na vida deles, né? Porque é muito fácil se sentir com medo. O ser humano tem isso como natural, né? Pensa só, o medo, ele é natural. Você conseguir motivação é algo que você tem que conquistar, né? O medo é algo que tá dentro de você, a motivação é algo que você tem que ir atrás. Tá vendo? São coisas que a gente mais aceita do que busca. Então, olha que louco. Você hoje, é seguro você ir pra faculdade hoje
porque você não sabe o que quer, né? Porque se você não sabe o que quer, você vai pra faculdade. E justamente os homens têm medo disso, né? Tem medo de não seguir esse caminho porque não querem deixar de garantir o mínimo. Então, eles se tornam o mínimo. Ir pra faculdade é algo muito bom, mas pensa comigo, cara. Tem um sentido em você querer ser o mínimo na vida. Você querer sempre o menos. Ah, eu precisava economizar dinheiro, mas eu vou gastar essa grana com alguma besteira, porque eu já sou o mínimo, né? Eu aceito ser o mínimo. Então, é um tipo de mindset. Eu não gosto de usar esses termos porque é muito viciante, né? Mas essa linha de pensamento que você deveria ter ao longo do tempo para poder promover aí maiores resultados naquilo que você entrega. Crie sempre valor e não só conteúdo por isso.